Boa tarde. Boa tarde. Queridos irmãos, queridas irmãs, meu nome é Marcos Henrique Fris. Eu sou pastor da ECLB. Nos últimos 20 anos, 19 anos, quase 20 anos, eu fui pastor na paróquia de Lages, na Serra Catarinense. Desde maio, eu já não estou mais lá, estou aguardando o chamado para uma outra paróquia. E nesse meio tempo estou morando com os meus pais, pastor Ivar e dona Cleise, que moram em Tramandaí, cidreiras, são membros da comunidade de Tramandaí. E o pastor Felipe, ausente nesse fim de semana, pediu que eu o substituísse nos cultos aqui desta paróquia. Então, uma alegria para mim poder estar com vocês. Obrigado pela acolhida. Desejo que seja um abençoado culto para todos nós. Eu quero acolhê-los com o lema bíblico da semana que hoje iniciamos. Hoje é 13º domingo após Pentecostes e a palavra bíblica é de Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. E hoje também é dia da pátria, feriado de 7 de setembro, e o lema deste dia é de Provérbios, capítulo 14, versículo 34. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Nós celebramos este culto em nome e pela vontade na presença do Senhor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito estejam conosco, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Convido para juntos cantarmos em louvor e adoração ao nosso Deus, o hino de número 14. 14, Deus está presente.
Coloquemos-nos em pé para confessar os nossos pecados. Senhor, Tu olhas para nós para ver se alguém busca o Teu nome. Todos se extraviaram e se corromperam. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Pecamos, cometemos iniquidades e procedemos mal. Pensamos, falamos e fizemos o que é mal perante os Teus olhos. Também pecamos quando nos omitimos em momentos em que deveríamos falar e agir. Se observares, Senhor, os nossos pecados, quem poderá resistir? Contigo, porém, está o perdão. Por isso pedimos, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O salmista cantou: no Senhor há misericórdia, no Senhor há redenção. É Deus quem redime o seu povo de todas as suas iniquidades. Perdoados por Deus por causa de Jesus Cristo, vamos louvá-lo com o nosso canto de gratidão. 477, e cantamos em pé. 477. Misericordioso Deus, nosso Pai no céu, estamos congregados para te louvar e para ouvir a tua santa palavra. Nós te rogamos, governa os nossos corações, a fim de procurarmos somente a ti e sentirmos a tua presença nesse momento. Aceita o nosso louvor e as nossas humildes súplicas. Livra-nos de todas as nossas preocupações e do pecado, e concede-nos a tua comunhão, a tua companhia. Abre os nossos ouvidos e corações para a tua palavra e ajuda-nos a sermos testemunhas do teu reino
em palavras e ações. É o que pedimos, mediante Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina por toda a eternidade. Amém. Sentem-se, meus irmãos, por favor. Vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino 165, 165, preparando-nos para ouvir a palavra de Deus. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, sejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Senhor, fala conosco neste momento. Todo o nosso ser te ouvirá. É que precisamos da tua palavra, Pai. A tua palavra é a luz que ilumina o nosso pensar, o nosso falar, o nosso viver. Fala conosco agora e todo o nosso ser te ouvirá. Mostra-nos a tua vontade, console-nos com a tua graça. Derrama o teu Espírito e conduze tanto o ouvir quanto o proclamar da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, para a nossa reflexão de hoje, eu não vou usar os textos previstos pela igreja, mas sim elaborei uma prédica temática a respeito de um tema sobre o qual eu já preguei muitas vezes, sobre o qual ensinei e aconselhei muitas pessoas, mas que, como nunca antes, Deus tem me ensinado isso nos últimos tempos. Interessante. O pastor que prega sobre isso e que aconselha sobre isso, mas que agora está vivendo na pele isso. E Deus tem me ensinado muito sobre isso que eu quero falar com vocês hoje: ansiedade. Tem uma frase conhecida, muito falada, que é assim: a ansiedade é o mal do século. Essa frase foi cunhada, foi escrita, foi dita pela primeira vez no século XX por um psicólogo norte-americano chamado Rollo May. E de fato, ele tinha razão. Foi o mal do século XX, é o mal do século XXI. A ansiedade assola
pessoas de todas as faixas etárias. A ansiedade assola pessoas de todos os estratos sociais, ricos, pobres. A ansiedade assola pessoas de todos os níveis intelectuais, desde o analfabeto até o pós-doutor, e atinge pessoas de qualquer religião. Há indivíduos que são mais afetados pela ansiedade do que outros. Há aqueles em que a ansiedade se torna uma doença tão séria que requer acompanhamento médico, medicamento. Há diferentes níveis desse mal. E eu quero me basear, deixei-me inspirar por um único versículo da Escritura, mas talvez um dos mais ricos de toda a Bíblia. Uma palavra do apóstolo Pedro, que ele escreveu em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Esse versículo diz assim: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu repito: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Um único versículo e 4 profundos ensinamentos. Em primeiro lugar, Pedro está dizendo que a ansiedade é uma realidade na vida também da pessoa cristã. Antes que alguém possa dizer que um bom cristão, aquele que ora, aquele que lê a sua Bíblia, aquele que frequenta a sua comunidade de fé, que essa pessoa não será atingida pela ansiedade, isso é um grande engano. Porque o apóstolo Pedro escreveu para pessoas cristãs, pessoas da igreja, e gente que estava sofrendo bastante, pessoas perseguidas por causa da sua fé, uma perseguição atroz. Elas eram presas, elas eram injustamente julgadas, elas eram torturadas, muitas vezes mortas, e isso não porque cometeram algum crime, simplesmente porque confessavam a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Aliás, uma tragédia, uma perseguição por causa da fé, uma tragédia ainda nos dias de hoje. Em muitos lugares, cristãos não podem se reunir numa avenida com portas abertas. O apóstolo Pedro escreve para pessoas cristãs que estão perambulando de um lugar para outro, que têm suas propriedades confiscadas, que estão com medo da tirania de um poder opressor. Essas pessoas estão ansiosas, elas não sabem o que o futuro lhes reserva, elas estão inquietas, elas não dormem em paz, elas temem pela vida delas. É para essas pessoas que Pedro escreve. Portanto, a ansiedade é uma realidade que o apóstolo Pedro não nega. Também o melhor dos cristãos, também a mais crente de todas as pessoas, poderá ser alcançada pela ansiedade. Metaforicamente, simbolicamente, nós poderíamos dizer o seguinte: depressão, um outro mal do nosso cérebro, é excesso de passado. Problemas não resolvidos ou mal resolvidos lá do passado se tornam depressão hoje. Estresse é excesso de presente. Os dias estão estressantes demais, cansativos demais, exaustivos demais. Ansiedade
é excesso de amanhã. Porque a ansiedade é o medo do amanhã. Ansiedade é quando sofremos por uma coisa que ainda não aconteceu e que talvez nem vá acontecer. Ansiedade é quando hoje nós perdemos uma noite de sono, inquietos com o que se dará amanhã. Ansiedade é quando nós hiperdirecionamos ou hiperdimensionamos os problemas e apequenamos a nossa confiança no poder de Deus. Então, o primeiro ensino desse singelo versículo, ansiedade é real e também atinge pessoas que creem e que seguem a Deus. Eu e você estamos sujeitos a enfrentar essa luta. E digo sem vergonha, porque também sou humano. Ela tem me atingido. Segundo ensino dessa palavra poderosa, a ansiedade é um fardo que pesa. Veja que Pedro diz: lançai sobre Deus a vossa ansiedade. Esse lançar sobre Deus dá a ideia de que a ansiedade é um fardo, algo que nos esmaga. E nós não podemos carregar esse fardo sozinhos. Não temos forças para isso. Um dos grandes enganos do nosso tempo é pensar que o ser humano pode, que ele é capaz. Essa falsa doutrina chega até nós, as novelas, chega no WhatsApp, chega nos vídeos, nas artes em geral, e ela vai dizer: você pode, você consegue. Nós somos incapazes. Uma das coisas, vamos dizer assim, das verdades ditas em alto e bom som na reforma do século XVI, por Martinho Lutero e pelos outros reformadores, e que nós inclusive cantamos no hino da reforma no Castelo Forte. A gente diz: a minha força nada faz, sozinho estou perdido. A ansiedade é um fardo, uma carga que nós não conseguimos carregar. Sabe o que significa a palavra ansiedade? A palavra, o termo, etimologicamente, ansiedade quer dizer estrangulamento. Ansiedade quer dizer falta de ar. Ansiedade quer dizer uma força que puxa ao contrário. Quer dizer, eu estou indo para lá e parece que tem uma força me puxando para cá. Ansiedade é como se faltasse o ar, faltasse a força, estar sendo estrangulado. A ansiedade é inútil. E eu vou dizer por que a ansiedade é inútil. Alguém que tem algo muito importante para fazer na segunda-feira de manhã, uma conversa muito séria que precisa ter, um compromisso inadiável, uma consulta médica, alguém que tem uma conta para pagar, alguém que tem algo muito importante para fazer na segunda-feira de manhã, resolve o problema na segunda-feira de manhã, não dormindo no domingo à noite? Mas a ansiedade faz isso. Por causa do que vai acontecer na segunda de manhã, nós já não conseguimos dormir no domingo à noite. E nunca se vendeu tanto remédio para dormir. A ansiedade é inútil e a ansiedade é prejudicial. Ela drena as nossas forças, suga as nossas energias,
porque a gente não tem mais força nem disposição para encarar o dia. A ansiedade não deixa de ser um sinal de incredulidade, porque são aqueles que não conhecem a Deus e o seu poder que acabam se tornando ansiosos. Eu queria convidar vocês para ouvir uma palavra de Jesus. Jesus falou sobre a ansiedade. Nós vamos ouvir Mateus capítulo 6, os versículos 25 a 34. Ouça o que diz essa palavra do Evangelho, por favor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar alguns anos à sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos? Porque os gentis é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você ouviu o que Jesus disse? Não andeis ansiosos, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ao invés de andarmos ansiosos ou nos inquietarmos com o dia de amanhã, nós devemos fazer o quê? Costumamos cantar isso, acho que vocês também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todas as coisas serão acrescentadas. Veja, se Deus cuida dos pássaros e das plantas, disse Jesus, e se nós valemos mais do que pássaros e plantas, disse Jesus, certamente nós seremos cuidados por Deus. Por isso, Pedro diz: lança sobre Deus a sua ansiedade. Não ande inquieto a respeito do dia de amanhã. Não ande ansioso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto, Deus acrescentará. Em terceiro lugar, a ansiedade pode ser lançada sobre Deus. O apóstolo Pedro recomenda tirarmos essa mochila pesada das costas e lançarmos esse fardo sobre Deus.
Eu disse antes, nós não temos forças suficientes para enfrentarmos todas as ameaças da vida. Aquele que sustenta o universo na palma da sua mão, esse pode tudo. Quando depositamos nossos medos, angústias e ansiedades nos pés do Senhor, ficamos aliviados. Alguém está carregando o fardo para nós. Podemos seguir a jornada da vida. Veja, isso aqui também é algo que não basta dizer, é preciso fazer essa experiência. A experiência de um Deus que alivia o fardo. Quando nós, não só da boca para fora, mas de fato e de verdade, de coração, entregamos ou lançamos sobre Deus, ou colocamos aos pés de Deus o nosso fardo, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, Ele de fato nos alivia e coloca um sorriso em nossos lábios, apesar dos pesares. Isso aqui é uma das grandes maravilhas da nossa fé. Nós podemos sorrir mesmo em meio a tantas tragédias que nos envolvem. Nós podemos cantar mesmo que o sol não apareça. Nós podemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Em quarto lugar, a ansiedade tem solução no cuidado divino. O apóstolo Pedro esclarece que nós podemos ficar livres da ansiedade. Sim, livres. Deus tem cuidado de nós. Ele se compadece de nós, em nossas fraquezas, e nos socorre. Ele toma o nosso fardo e o carrega por nós. É Isaías, Deus, pela boca do profeta Isaías, que vai dizer que ele, Jesus, embora Isaías que fala, ele já está profetizando a respeito de Jesus, ele carregou sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. Ele carrega esse peso por nós. Ele conhece a nós completamente, nos ama com amor eterno, como um pai ou uma mãe nos carrega no colo, nos enxuga as lágrimas. Mas isso acontecerá à medida em que você deixar com ele problema. E então Deus, nesse processo de aliviá-lo, vai abrir as portas que têm que ser abertas. Vai mostrar o caminho por onde você deve seguir. Vai ajudar você a enfrentar e, quem sabe, vencer a adversidade. Mas é preciso que, de fato, lancemos sobre ele a nossa ansiedade. A enfermidade entrou na minha casa, atingiu a mim ou alguém que eu amo, e agora o que será? Lança sobre Deus. Alguém que eu amo muito partiu dessa vida, nos deixou, e agora como vai ser sem aquela pessoa? Lança sobre Deus. Eu perdi o emprego, e agora como é que eu vou honrar os meus compromissos? Lança sobre Deus. Eu tenho uma conversa difícil para ter com uma pessoa difícil, mas eu não posso mais adiar essa conversa, e agora como eu vou fazer? Lança sobre Deus. Lança e experimente esse colo que alivia e ao mesmo tempo
experimente um Deus que encaminha as soluções. É isso que Deus tem ensinado para mim, de verdade, a lançar sobre Ele as minhas inquietações e a esperar, sabendo que Ele está cuidando. Eu não conheço o meu futuro, eu não sei o que vai acontecer, nem exatamente o que eu devo fazer amanhã. Por isso, lanço sobre Ele, confio nele, espero nele, deixo Ele trabalhar e encaminhar. Essa é a experiência maravilhosa que eu queria convidá-los a fazerem também na vida de vocês. Quem sabe um dia, logo, haverá um cântico de vitória nos teus lábios. Quem sabe um dia, logo, haverá um cântico de louvor, de agradecimento e de alegria, porque sim, Deus aliviou o meu fardo e me ajudou a vencer mais uma batalha nessa vida cheia de batalhas. Que essa palavra, meus queridos irmãos, possa acompanhar você ao longo dessa semana e ajudar você a enfrentar as ansiedades que chegam até nós. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em resposta à palavra de Deus e em louvor ao Senhor, vamos nos levantar para a proclamação da fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Sentem-se, por favor. Convido a igreja para juntos cantarmos o hino 629, 629. Enquanto nós cantamos, nós vamos ofertar. As ofertas de hoje são destinadas pelo Conselho Paroquial, portanto é destinação local, para a campanha Vai e Vem, campanha nacional de missão da nossa igreja, que arrecada fundos para a obra missionária, do testemunho do Evangelho em palavras e ações em muitos lugares do nosso Brasil. Deus abençoe a idade dos doadores e também quem não pode contribuir. 629, 629, dia a dia. Nada
da parte da liderança da comunidade, da paróquia, temos algumas questões. Gente, está marcado para dia 13 de setembro, um encontro paroquial, onde nós vamos discutir o planejamento missionário estratégico da paróquia. E também a gente vai começar a programar a agenda de 2026, que esse ano acabou ficando um pouquinho bagunçado, porque teve toda essa transição, tá? E nós vamos trabalhar com o planejamento comunitário. Tá? Então, esse encontro está aberto a todos. Tá? E a gente ainda está vendo porque ele vai das 8h30 até as 15 horas. Tá? E ele vai ser aqui em Marinhos. Tá? Então, a gente gostaria também que todos participassem. E aí nós estamos vendo a questão de fazer um almoço comunitário. Tá? Hoje eu vou conversar com o pastor Felipe, e aí depois então eu vou deixar certo isso para que a gente veja se vai ter café no início, depois no almoço, tá? Organizar melhor isso aí, que ficou um pouquinho atrapalhado, tá? Mas está tudo marcado para dia 13 de setembro, então o encontro é das 8h30 até as 15 horas, tá bom? A gente conta com todos. Obrigada. Também foi pedido que eu lembrasse que depois do culto nós continuamos em comunhão no chazinho, né? Que será servido aqui ali atrás, no fundo da igreja. Muito bem. Mais uma vez eu quero expressar minha gratidão por ter tido o privilégio de estar com vocês. Não sei até quando eu ainda estarei aqui em Cidreira, na casa dos meus pais, mas enquanto eu estiver, certamente vamos participar das atividades da comunidade, mais tramandaís, Pinhal, que eles estão aqui no inverno, mas eu estarei junto, eu sei que meus pais já estiveram aqui algumas vezes. Obrigado também ao Henrique da Alguém gostaria de compartilhar algum motivo de alegria ou uma preocupação para colocarmos diante de Deus em oração? Sim, pois não. Eu queria pedir para lembrar, colocar o nosso netinho em oração. Ele está no hospital Davi, ele está no hospital das clínicas, desde segunda-feira já. Tem vários exames, tudo para fazer ainda, a gente não sabe nada o que é, o que não é, né? A gente está angustiado, a gente está... É nesses momentos que vem a ansiedade, né? Vamos lançar o Davi, toda a equipe médica, nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de tudo. É Davi, né? Davi Kaiser. Meus irmãos, convido todos para que em pé nos dirijamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Tu tens em Tuas mãos todos os seres humanos e todos os povos. Tuas são a justiça e a graça sobre grandes e pequenos, sobre justos e injustos. Não nos trate, Senhor, segundo nossos pecados, e não nos recompenses segundo as nossas transgressões. Lembra-te, ó Deus, da inocente paixão e morte de teu Filho amado, a quem tu entregaste para que fôssemos perdoados e salvos. Ó Deus, tem misericórdia de todas as pessoas que se encontram aflitas, inquietas, ansiosas,
Concede, Senhor, a tua paz. Cuida, Senhor, do futuro de cada um de nós. Encaminha, Senhor, todas as coisas. Abre as portas que têm que ser abertas. Aponta os caminhos que devem ser trilhados. Ó Deus, nós colocamos todas as nossas preocupações em tuas mãos. Nós lançamos sobre ti tudo aquilo que nos inquieta, na absoluta certeza e confiança. Tu cuidas de nós. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja espalhada por todo o mundo. Dá, Senhor, a esta comunidade, a esta paróquia, a ISLB e todas as demais igrejas que confessam a Cristo como Salvador e Senhor. Dá que sejamos todos abençoados como comunidade. Abençoa cada membro, cada família, cada liderança, cada presbítero em seu trabalho. Senhor, neste dia em que lembramos da nossa pátria, nós te pedimos, tem misericórdia do nosso Brasil, guia as nossas autoridades, dá que todo o governo em nossa nação se torne uma bênção para o povo. Ó Deus, tem misericórdia de todos os que sentem angústia e fome, dos que estão doentes, e nesse sentido colocamos de maneira especial em tuas mãos o pequeno Davi. Coloca a tua mão de cura e restauração sobre ele, Senhor. Deus querido, põe fim a toda maldade, a toda mentira, a toda injustiça, a toda violência deste mundo. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, guiada e protegida e sustentada por Ti. Eis o que nós agradecemos e pedimos e o fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E tudo mais que trazemos nas mentes e corações para agradecer e pedir, incluímos nas palavras que o Teu Filho nos ensinou ao dizer-nos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Em pé, vamos cantar o hino final em louvor ao nosso Deus. 567, 567, Canção do Cuidado.
paz de Deus e sirvam a Ele com alegria. Amém. Boa noite.